Neste último dia 28 de novembro passado, se completaram os 200 anos do nascimento do grande revolucionário Frederico Engels. Vamos agora, numa série de vídeos que vamos colocar no nosso site, da Liga Internacional dos Trabalhadores, tratar de resgatar a vida e a obra desse grande teórico revolucionário que, ao lado de Marx, cumpriu um papel decisivo na elaboração do programa e também na construção das ferramentas que a classe trabalhadora precisa para a Revolução Socialista nacional e mundial. Eu queria começar pelo processo de aproximação e de elaboração da concepção materialista da história, das bases fundamentais do marxismo. Na verdade, chama atenção, tanto para Marx como para Engels, e vamos agora nos deter no processo de Engels, como eles, ainda muito jovens, começaram a desenvolver essa nova concepção a partir do seu estudo e da sua experiência concreta. Engels era um jovem de família alemã burguesa e que já aos pouco mais de 20 anos, começou a se aproximar do movimento democrático radical na Alemanha, e sua experiência vai dar um salto quando ele é enviado a trabalhar na fábrica da qual sua família era proprietária, sócia proprietária, em Manchester, na Inglaterra, um grande centro industrial da época. E a partir dessa experiência em Manchester, Engels vai começar um processo de elaboração em duas questões fundamentais para a concepção materialista da história. O primeiro é um esboço de crítica da economia política. A economia política era a forma com que a elaboração burguesa, fundamentalmente da sociedade capitalista na Inglaterra, tratava de estudar e orientar a economia de um ponto de vista burguês. O que Engels vai fazer é começar um processo de crítica e faz um texto chamado Esboço da Crítica da Economia Política, que envia para uma revista que era coeditada por Marx, chamada Anais Franco-Alemães. Esse envio desse texto original e revolucionário no seu enfoque vai despertar em Marx o interesse por desenvolver essa matéria e pelo próprio Engels. Não se pode ignorar a influência que vai ter essa elaboração de ambos, em que Marx volte para isso já nos seus manuscritos econômicos e filosóficos, e que vai levar a uma elaboração cada vez mais profunda até quando ele escreve sua obra magna, O Capital. E o outro elemento que Engels traz da sua experiência em Manchester, da sua vivência, uma cidade onde os trabalhadores industriais eram uma classe em pleno desenvolvimento, com todas as suas manifestações de luta, mas também em condições sociais terríveis de exploração, e faz um trabalho impressionante, olhando-se hoje, que é a situação da classe trabalhadora da Inglaterra. Para isso se apoia, inclusive, na sua militância política, que já começa a desenvolver nesse momento na região. E esse texto tem a qualidade de fazer uma investigação precisa, e é ele que desperta em Engels, e vai ser também outro aporte fundamental para a teoria e o programa comunista, que ele descobre na classe operária industrial aquela classe que poderia ser o sujeito social da Revolução Socialista. Até ali, o socialismo já existiam, ideias socialistas e até comunistas, mas ligados a visionários, pessoas, inclusive da classe burguesa, que eram sonhadores, ficavam revoltados, indignados com a situação de pobreza, de exploração da classe operária, e tratavam de propor uma sociedade diferente, moral, como os que eles próprios citam, Marx e Engels, Fourier, Saint-Simon, Inglés-Owe. Mas eles tinham um problema, eles achavam que podiam chegar a essa sociedade socialista ou comunista, em que não houvesse mais desigualdade, exploração,
através do convencimento a todos, a toda a população, em particular aos governantes e aos grandes empresários, de que era melhor para a humanidade esta nova sociedade. Não viam que havia um problema de classe, que não havia possibilidade alguma de que o conjunto da classe capitalista, dos estados burgueses, seus governos, pudessem renunciar aos seus interesses e mudar a sociedade de cima para baixo para dar uma melhor condição a toda a população. Esses socialistas, chamados de utópicos, por ambos, Engels e Marx, tiveram o mérito de fazer denúncias e de apresentar uma saída ideal, mas não puderam organizar nada que realmente efetivasse esse problema. Então, a descoberta de Marx e Engels, e nesse caso, Engels tem um papel fundamental, devido à sua experiência junto aos trabalhadores em Manchester, é de que há uma classe que pode tomar, há um sujeito social que pode ser essa classe. Isso já vai aparecer no seu texto teórico que fizeram em conjunto quando se juntaram em Bruxelas, 1845, 1846, o texto que não foi publicado naquele momento por uma série de dificuldades, mas que foi depois republicado no século XX por Rezanov, a ideologia alemã, em que eles fazem as contas com as referências teóricas anteriores, com os jovens hegelianos, como Bauer, e também com Feuerbach, que tinha sido o primeiro materialista com quem eles tiveram simpatia, por negar o idealismo. Mas também nesse texto eles superam Feuerbach, porque veio em Feuerbach um materialismo apenas contemplativo, que não via como a realidade concreta podia ser transformada do ponto de vista material, também no sentido da sociedade, como se poderia mudar a sociedade e revolucioná-la. Isso coube, portanto, a Marx e Engels, que concretamente, a partir dessa concepção elaborada nesses anos, expressada na ideologia alemã, também na miséria da filosofia, da autoria de Marx, acabam intervindo no movimento operário, trabalhando junto aos operários e comunistas exilados e participam da Liga dos Comunistas, e para essa Liga dos Comunistas escrevem um programa que é o famoso, até hoje fundamental para qualquer programa operário, Manifesto Comunista, que foi escrito para a Liga dos Comunistas e aprovado por ela um pouco antes das revoluções de 1848. Então, Engels e Marx legam para nós esse programa fundamental que qualquer revolucionário tem que partir para elaborar um programa socialista revolucionário efetivo. Não por acaso, nesse manifesto já está escrito a bandeira que é a classe operária internacional. Então, é uma bandeira socialista, internacional, e que propõe o comunismo a partir da luta de classes. No Manifesto Comunista está escrito que a história da humanidade, eles estão se referindo à história das sociedades de classe, é a história da luta de classes. Esse texto, portanto, é fundamental, decisivo, e é obra de Engels e Marx. Inclusive foi escrito primeiro um texto, uma espécie de rascunho por Engels, e depois trabalhado por Marx, e em conjunto apresentado em sua forma final para a Liga dos Comunistas. Essa ligação com a militância vai continuar depois, quando eles participam nas revoluções de 1848, que foram um processo que cobriu boa parte da Europa Ocidental e algumas partes da Europa Oriental, abalou toda a sociedade europeia, e ambos, inclusive, voltaram para a Alemanha, da qual estavam afastados, no caso de Marx, expulsos, e Engels chegou a participar de iniciativas militares, para o qual teve um papel importante em uma das regiões da Alemanha. A derrota das revoluções na Alemanha, também houve uma derrota da Revolução na França, no Império Austro-Húngaro, gera um refluxo. Marx escreve um brilhante ensaio para explicar o processo à luz da concepção matriz da história, em particular do processo da França, que foi resumido num livro chamado 18 Brumário,
de Luiz Bonaparte. Engels faz o mesmo sobre o processo da Alemanha. Ambos são uma síntese de textos escritos ao longo do processo, Revolução e Contra-Revolução na Alemanha, no Engels, e também muito importante, ele vai estudar a história da formação da Alemanha com esse mesmo método para tentar explicar as evoluções diferentes, os desenvolvimentos históricos bastante diferentes de Inglaterra, França por um lado e de Alemanha por outro. É o famoso texto, que é um clássico, chamado A Guerra dos Camponeses na Alemanha, se referindo a um processo anterior da luta dos camponeses no final do feudalismo na Alemanha, da Alemanha dividida, onde ele vai explicar todo esse processo, ao surgimento de direções como os teólogos protestantes, o Lutero e também o líder mais radical, Thomas Müntzer, e como isso influiu em sua derrota final na história e nas elaborações deles para a Alemanha. Os dois continuam a intervir e Engels vai participar, junto com Marx, do processo da formação da Primeira Internacional, em 1864. Um parêntese é que, entre o refluxo de 1848 e o surgimento da Primeira Internacional, ambos se voltam para um processo de elaboração e estudo, quando vem que o processo não vai ter uma retomada, sendo que Engels é obrigado a ficar, para poder sustentar economicamente a Marx, que nesse momento estava uma apátrida, que teve que se refugiar em Londres. Engels é obrigado a voltar à empresa da sua família e trabalhar para sustentar os dois. Isso diminui um pouco a possibilidade de elaborar textos próprios, o sacrifício que ele faz, mas ele participa, junto com Marx, com menos intervenção em 1864. Ambos dão uma importância muito grande a processos também que se davam em outras áreas, por exemplo, a Guerra Civil dos Estados Unidos, entre Norte e Sul, que acaba possibilitando a luta para o fim da escravidão, que ainda persistia no Sul. Eles dão muita importância a essa luta, veem ela como parte do processo internacional de luta que os operários devem assumir essa bandeira, e dão essa batalha na Primeira Internacional. E, finalmente, Engels consegue liberar-se da necessidade de estar nessa empresa no final de 1869, começo de 1870, e a partir daí a sua militância plenamente lado a lado com Marx, dividindo tarefas, e ele vai trabalhar fortemente nas elaborações, numa divisão de tarefas com Marx, onde ele vai escrever, enquanto Marx está escrevendo o que nós conhecemos como o Capital, em vários processos de estudo e síntese que ele foi fazendo. Engels sempre está presente a ele e também desenvolve suas próprias obras, como o Anti-Düring, A Origem da Família da Propriedade Privada do Estado, e Ludwig Feuerbach, O Fim da Filosofia Clássica, já esses últimos dois já posteriormente ao falecimento de Marx. Engels viveu até 1895 e ele pôde ver como o processo do desenvolvimento operário, numa conjuntura de mais ascenso, lutas que se seguiram no final dos anos 1880, começo dos anos 90, levaram, inclusive, o Partido Alemão a um processo de muito fortalecimento, ao surgimento de partidos socialistas na França, começo do processo na Inglaterra, inclusive nos Estados Unidos, e que todos viam a ele com uma grande referência. Então, quando ele falece, pouco antes de ele falecer, ele pôde ver, inclusive, ser respeitado e ser aplaudido quando se formou a Segunda Internacional. Essa já foi diretamente uma internacional cujo conjunto de partidos era comprometido com o programa socialista, o programa de ampla maioria ligado a Marx, e foi toda uma batalha que desde antes levou a que Engels visse esse processo e pudesse ver o processo avançado de organização da classe operária e a compreensão cada vez maior dos melhores quadros da classe operária, do programa do Manifesto Comunista, do programa que o socialismo revolucionário colocava. O que não impedia que houvessem tensões, que houvessem polêmicas. Então, para encerrar, a vida e a obra de Engels, sem dúvida nenhuma, são plenas de ensinamentos
tanto ao nível da teoria, quanto da militância política socialista e da organização dos operários nacional e internacional, a qual ele e Marx tanto lutaram durante toda a sua vida.